Vamos dar prosseguimento a essa importante classe de palavras que são os pronomes relativos, né? Que em algum momento já foram WH question, em outro momento foram chamados de interrogative words, né? Mas ali, como palavras interrogativas, eles só tinham uma função, era servir para formular pergunta. Agora, como pronome relativo, a função sintática é alterada, porque além de ser responsável pela introdução da oração subordinada, sintaticamente ele funciona como sujeito ou como objeto, entendeu? Então ele não pode ter como função sintática, por exemplo, o introdutor da oração subordinada. Não é essa a função sintática dele, porque há situações que eu posso omitir o relativo. Então, essa não é a função sintática dele. Tá? Ele é o introdutor, ele é o começo da oração subordinada, até a tradução, mesmo que eu omita, normalmente aparece que é aquela tradução que vai aparecer mesmo quando eu faço a omissão desse relativo. Tá? Então, a função sintática mesmo é preciso que se entenda, que se defina como ponto exato, é que ou ele é sujeito, quando a oração não possui o sujeito, ele faz essa função, e quando a oração subordinada já tem o sujeito, naturalmente ele não vai ser o sujeito 1 ou 2, não, ele passa a ser objeto, ok? Então vamos ver o que é que temos hoje com relação aos pronomes relativos sob a continuidade, né? Lembrando sempre que a utilização do pronome relativo está vinculado obrigatoriamente ao termo antecedente, que seria aquele pedaço, aquela parte que está antes do pronome relativo. É necessário que eu entenda. E o que é o termo antecedente? O termo antecedente pode ser pessoa, pode ser coisa, objeto, animal. O termo antecedente tem que existir para que eu possa utilizar com propriedade o pronome relativo. Então, eu vou mostrar para vocês hoje dois pronomes a princípio. Whom e which. Tá certo? Como é que eu vou fazer a utilização desses dois pronomes, tá? Quando o pronome relativo vier precedido de preposição, usa-se sempre. Então, aí eu vou fazer uma parte para relembrar vocês desse assunto de preposição que durante essa trajetória escolar vocês já estudaram. Então, preposições são muitas, né? A gente tem de tempo, de lugar, que são as mais utilizadas, mas a gente tem inúmeras preposições. Inclusive, esse é um assunto complicado, porque no processo de formação da língua inglesa, essa parte aí é a parte que se origina do germânico, de lá do alemão. Ela não vem do latim ou do grego, ela já vem do germânico. Por isso que é mais difícil, tá? Isso aí é um conectivo, vocês já sabem que preposição é responsável por fazer ligações. Também preposições aparecem também nas orações subordinadas, tá? Elas também aparecem. Então são chamados de conectivo, elementos de coesão, o que fazem o quê? As ligações harmoniosas. Então, as preposições, elas unem os termos. E quando elas fazem essa união, um termo completa ou explica o sentido do outro. Basicamente seria essa definição que eu teria que me lembrar para que serve uma preposição. Ela vai fazer a união de termos. E o que é que acontece quando essa união é feita? Um termo completo ou explica o sentido do outro, ok? Mas aqui ele diz o seguinte, quando esse relativo estiver precedido de preposição, você vai adotar sempre esse princípio. Quando se refere a pessoa. Quando se refere a pessoa, já está meio vago aqui. Porque você já tem o conhecimento que esse refere-se a pessoa seria o quê? O termo antecedente. Ok? É o termo antecedente que vai determinar. Não dá para trabalhar pronome relativo sem fazer essa observação referente ao termo antecedente. É primordial fazer isso. E o which, quando se refere a coisa ou animal. Então, quando se referir a coisas ou animais, você vai usar sempre. Isso não é variável ou opcional. É sempre, gente, é sempre. Então, aqui eu trouxe exemplos que vão ilustrar
para vocês. E eu coloquei nos exemplos o que? Eu coloquei partes coloridas para que eu pudesse separar esses termos dessa oração, tá? Então tem the scientist, about whom we were talking, wrote a book. Então aqui eu tenho o cientista sobre o qual estávamos conversando, escreveu um livro. Então só analisando rapidamente para a gente entender. O cientista é o sujeito e é o termo antecedente também, tá? Cientista naturalmente é o quê? Pessoa. O que é que ele diz? Quando o termo antecedente, quando aqui se refere à pessoa, né? E o pronome relativo. Cadê o relativo? Tá aqui, ó. Olha aqui o relativo. Estiver precedido de preposição. Então a preposição é about. Então eu tenho aqui o termo antecedente é pessoa e o pronome relativo está precedido de preposição. Então qual foi? O escolhido. Então o cientista sobre o qual estávamos conversando escreveu um livro. Já no outro exemplo eu tenho aqui the explanation for which he is looking must be in that book. Eu novamente coloquei cores diferentes, né, para que você pudesse acompanhar seguindo a legenda da sentença de cima. O vermelho é o sujeito, o verde é a preposição e a outra cor, eu não sei nem que cor é essa, é azul lilás, não sei nem que cor é essa, é o pronome relativo. Então aqui eu tenho a explicação pela qual ele está procurando deve estar naquele livro. A explicação é o termo antecedente e agora é coisa. Então não posso mais usar porque só uso quando é o quê? Pessoas. Então a explicação for é a preposição e which é o pronome relativo. Então a explicação pela qual ele está procurando deve estar naquele livro. Então a utilização de which está vinculada ao termo antecedente. Se for pessoa, você usa Se for coisa, animal, objeto, você vai usar which. Olhando sempre que tem preposição, né? Então aqui eu tenho mais um para a aula de hoje, né? Para fechar esse ciclo, é o que a gente não pode colocar um monte de tópico numa aula só, porque fica mais difícil de memorizar, de salvar essas informações. Então, aqui a gente vai tratar do pronome whose. Whose, que a tradução é cujo. Esse muda, tá vendo? A maioria daqueles pronomes de lá de cima foram traduzidos como o que, qual, mas esse daí tem uma tradução diferente. Whose é cujo. E o que é que vai acontecer na hora que aparecer um pronome relativo desse? Esse pronome relativo estabelece uma relação de posse, tá? Ele só é usado para posse. Então, não dá para colocar esse whose quando ele não tem relação de posse, de saber de dono, de proprietário, coisas que façam a vinculação de posse. Se não é posse, não pode ser whose. Ele só é para isso. Mas ele tem um lado bem positivo. É que eu aqui não vou estar preocupado com antecedente. Eu posso usar ele com qualquer antecedente. Pode ser pessoa, pode ser coisa ou pode ser animal. Sem problema nenhum, eu vou poder usar tranquilamente o pronome whose. Bem, agora trago para vocês alguns exemplos que vão ilustrar a utilização do whose. O que eu deixei separado, que eu deixei destacado, na verdade é só o termo antecedente. Então, lembra daquela nomenclatura que lá no começo do assunto que eu tinha esse segmento? Oração principal, entre as duas orações um pronome relativo, depois do pronome relativo a oração subordinada. Isso não funciona assim, né? Mas às vezes vai ter sentença que essas frases vão funcionar assim. Você notou que em exemplos anteriores o termo antecedente estava lá no começo. Agora não, já tem o termo antecedente que está numa fase intermediária da sentença. Não está lá no começo, tá? Então aqui eu tenho o exemplo. I have just seen the woman whose son studied the star.
eu teria como tradução básica aqui. Eu conheço, né? Eu já vi, eu acabei de ver, a mulher. Então, a mulher seria o quê? O termo antecedente, porque ela está antes do relativo, ó. Não é isso? Aqui não vai ser um antecedente eu. Eu acabei de ver a mulher cujo filho estudava os astros. Tá? Então, olha aí. De quem é o filho? Dessa mulher. Então, está vinculado o quê? A condição de posse. Então, aqui. De uma é o termo antecedente. E aqui eu vou usar whose independentemente. Eu só estou ilustrando o termo antecedente, mas você já sabe que ele pode ser usado com qualquer antecedente. Na outra sentença, Newton formulate laws whose principles were essential to the Einstein theory. Então eu teria também aqui, Newton formulou leis, as leis de Newton que vocês estudam. Formulou leis cujos princípios foram essenciais para a teoria de Albert Einstein. Então, nesse caso aqui, o termo antecedente já não é mais pessoa. É coisa, que é leis. Mas continua utilizando o mesmo pronome relativo que é whose, que não se importa com o termo antecedente. Ele só quer ter vinculação de posse. Ok? Depois aqui a gente tem the horse, whose owner is a gypsy working in circles. Ou seja, o cavalo cujo dono, cujo proprietário é um cigano, trabalha em um circo. Aqui eu tenho o antecedente no começo da sentença, e aqui eu tive o antecedente pessoa, aqui coisa, aqui é o quê? Animal, mostrando que ele pode ser usado em qualquer situação. Fiz questão de colocar os exemplos que contemplassem os 3 tipos de antecedente, tá? 3 tipos de antecedente. Bem, essa é o que nós temos para a aula de hoje. Continua me enviando material, tá certo? Conto com a participação de todos vocês e até a próxima aula.